Preste atenção nisso. Treinamento oferecido pelo maior grupo de promoção da educação domiciliar, o homeschooling, no Brasil, encoraja pais a baterem em suas crianças calma e pacientemente, entre aspas, como forma de educar, revela uma investigação da agência pública da Open Democracy. Isso está no Carta Capital de 18 de julho de 2022. E assim como está no Carta Capital, está também na UOL e em outros jornais da mesma data. Como assim? Castigo físico é isso mesmo? Você é a favor? Você é contra? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Aguarde. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor Frederico Carvalho e mais uma vez chegando por aqui para a gente conversar um pouco sobre educação. Coisas que são muito boas, algumas coisas que não são tão boas assim. E eu estou muito preocupado, vou dizer para vocês com honestidade, porque existe uma associação que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Essa associação é favorável ao homeschooling, interessa que o homeschooling aconteça cada vez mais, cada vez melhor, mas essa associação tem 15 mil pessoas. Ou seja, num Brasil desse tamanho, 15 mil pessoas não são, como eu vou dizer, significativas. São importantes? São. Significativas? Não. Numericamente, não. Mesmo porque não é tão fácil assim você querer trabalhar homeschooling, né, na vida que a gente vive hoje, na situação que nós temos hoje. Então, não é assim que a coisa funciona, né? Não é tão simples. Mas o que mais me preocupou é que essa associação, com outras associações menores ainda, receberam informações, e isso está no jornal Carta Capital, de 18 de julho de 2022, na UOL, de 18 de julho de 2022, e outros jornais pelo país da mesma data, dizendo que o ex-secretário de Proteção Global, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o senhor Alexandre Magno Fernandes Moreira, teria dito que o castigo físico sempre tem uma finalidade. É algo que deve ser feito com calma, paciência e dentro de situações específicas. Eu não sei o que ele quis dizer com castigo físico, né? Aliás, me preocupa ele ter falado em castigo físico. Me preocupa alguém falar, né, conhecendo as leis como estão aí, né, a gente sabe que existe o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe que tem o Código Civil, a gente sabe que tem um monte de leis protetoras das crianças, dos adolescentes, e a gente fala em castigo físico. Quando a gente não dá o maior castigo, porque o maior castigo não é o físico. O físico pode causar lesões, pode causar machucados, pode nem causar nada, pode causar marcas, normalmente causa humilhação, causa um tipo de dor, né? É ruim, muito ruim, muito ruim. É uma coisa que eu não aconselho. Eu estou falando isso como pai de filho já crescido, mas que nunca deixa de ser filho. Então, não acho que funcione isso, não é o que eu acho que funcione. Mas vindo um conselho desse para as associações que são favoráveis à educação domiciliar, significa o seguinte, ó, pode bater. Tem aspectos em que pode. Qual é o limite? Bom, o limite o da lei. Qual é o limite da lei? A lei diz que não pode. A lei diz que não pode. Eu acho muito estranho
que essas coisas continuem acontecendo? E aí começam a citar a Bíblia. Gente, a Bíblia é muito perfeita para que a gente queira ler o versículo, ler aquele capítulo, aquele versículo e dizer: o que Deus quer é isso. A gente precisa ler muito, conhecer bem tudo que está ali. E, inclusive, na minha época de estudo, eu aprendi muito que existe um contexto vital. Tá? O falecido monge beneditino Dom Mateus Rocha, traduzindo livros, alguns muito importantes da exegese, ele falava que não basta a gente achar que a Bíblia é literal, tem que conhecer o meio ambiente, aquela área, como funcionava. Então não é assim, a vara, pega a vara e castiga e corrija na vara. Sim, é claro que a gente sabe que o exemplo físico dói, fica no corpo e às vezes fica na alma. Mas existem outras maneiras. Se fosse assim, as escolas estariam permitidas a bater, estariam permitidas a beliscar, estariam voltando à palmatória. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente deseja que aconteça com as nossas escolas. Absolutamente é tudo aquilo que a gente não quer. O que a gente precisa é de análise de que forma educar, de que forma estimular. Bom, e se você não fizer esses exercícios de casa, você vai ficar tantos dias sem o celular? Isso dói. Olha, isso dói. Para quem gosta de celular, e vai ficar o tempo todo: mamãe, mamãe, deixa eu usar o celular, papai, papai, deixa eu usar o celular, e vai perturbar e vai encher a paciência, mas a obrigação da gente é manter o castigo. Esse é um bom castigo. Mas não machucou ninguém, não. Se você não me der o celular, eu não vou fazer. Tá bom, não faça. Também não vai ter o celular. Não vai ter mimos. Você quer direitos, você tem que utilizar também dos seus deveres. Cumprir aquilo que lhe cabe. Isso não é negativo, isso não é mal, isso é formação de hábitos. Agora, papai e mamãe têm que aguentar aquilo que dizem que vão fazer. Né? Nós vamos tirar isso de você por tanto tempo. Tem que aguentar e tirar aquele tempo que disse que ia tirar. Mas sem bater, sem agredir, sem gritar, tá? Tudo aquilo que a gente vai muito sanguíneo, né, com muita raiva, tá errado, não vai funcionar. Tira um tempo, raciocina, vê o que aconteceu, analisa antes de dar o veredito. Pensa bem, reflita, converse com o cônjuge, com a outra pessoa que está junto. Pensa bem de que forma, conversa com o filho antes, procura sentir os motivos, descobrir o que está acontecendo e, a partir daí, sentenciar. Pode sentenciar? Pode. Você é responsável. Você é responsável. Você tem a guarda, você tem o pátrio poder, então você pode fazer. Mas tem que saber que tem que fazer de acordo com a lei. Você não pode partir da lei, acima da lei. Isso não pode. Né? Acima do humano, acima do normal. Pessoalmente, eu sou contra bater. Já vi casos que eram necessários. Claro que já vi casos. Mas que talvez, se nós usássemos de outra forma, por exemplo, eu aprendi que uma criança que desde pequenininha, desde o regaço, desde o colo materno, colo paterno, for bem ensinada, bem orientada, ela não vai precisar apanhar nunca, porque ela vai conhecer pelo olhar, que não precisa ser aquele olhar de raiva, de ira, mas um olhar de orientação. Vai entender por um gesto, pela forma de sorrir, pela forma de falar. Então, isso tem que ser de sempre. Agora, se você não fez a sua parte, sempre vai chegar uma hora que você não vai ter argumento. E quando você bate, é porque você perdeu os argumentos. Porque você prometeu e não fez.
porque você disse que ia fazer, não fez. Ah, mas como fazer? Como castigar? O melhor é não precisar. O melhor é você mostrar desde sempre. O castigo, ele tem que ser proporcional à idade da criança. Então não adianta chegar para uma criança de 2 anos e dizer assim, você vai ficar 1 hora sentada aí, ela não vai entender mesmo. Aquilo ali não vai servir para nada, ela não vai entender. Mas se você chegar e falar assim, não, agora você não vai ganhar essa sobremesa, só depois. Porque você fez isso aqui de errado. Então a criança vai acabar entendendo com o tempo. Agora, agressão física, gente, agressão física, a gente precisa chegar a esse ponto e precisa um ex-secretário, que pode ser até uma pessoa extremamente inteligente, não sei, pode ser até uma pessoa muito preparada, eu não sei, mas de dizer que é algo que deve ser feito com calma, paciência e dentro de situações específicas. Quem está com calma e paciência não agride ninguém. Não agride ninguém. E existe uma verificação que a maior parte das agressões elas acontecem em casa. As agressões a menores, a mulheres, etc., acontecem em casa. E aí a criança está no homeschooling, não vai à escola, ali não se descobre. E não se descobre se é uma agressão continuada, se é uma agressão grave. Não se descobre nada, porque a criança está presa em casa, sob o jugo da família e sem poder ter contato com praticamente mais ninguém, porque é a coisa mais fácil, uma vez que não se vai à escola, que a criança fique em casa. Não, você só vai daqui para a escola, já sai à escola. Mas quando você não vai nem à escola, aí complica tudo. Como é que se descobrem as agressões? Quem fiscaliza isso? Os conselhos tutelares que sabem dos casos mais supérfluos do que os dos mais complicados. Os mais complicados, na maioria das vezes, não chegam a eles, né? Não chegam aos conselhos. Quando chegam, eles não sabem como lidar. É complicado, é muito complicado, é muito difícil chegar a essa conclusão. É muito difícil fazer com que os castigos sejam dosados. Vai virar pena, vai virar julgamento e pena. Isso preocupa muito. Então, senhores adoradores do homeschooling, eu não os condeno, é um direito que todos têm de pensar, né, de desejar uma melhor educação aos seus filhos, mas não penso que isso seja a melhor forma. Não concordo com isso. E também não acredito que bater, que espancar, ou bater de leve, ou lá o que for que mexa fisicamente, seja o melhor. Porque, como diz aqui o ex-assessor, o ex-secretário nacional de proteção global, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, bater com paciência, com limites, bater calmamente. Eu não sei como é que se bate calmamente. Eu nunca vi ninguém apanhar calmamente. Eu nunca vi ninguém bater calmamente. Então, sou contra essa posição, infelizmente. Não sou dono da verdade, não sei exatamente tudo o que tem que ser feito, mas sei que isso aí para mim não cabe, não funciona e não deve ser assim. Se você gostou dessa matéria, eu peço a você, inscreva-se aqui embaixo no canal, tá vendo o canal aqui embaixo o tempo todo. Inscreva-se no canal, fique atento às novidades, curta o nosso trabalho, curta mesmo, porque a gente precisa que você curta. Toque o sininho, fique com a gente, porque a gente quer trabalhar para o melhor. Tá? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.